Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Fraternal e aqueles que nos assistem pela TV Fraternal e pelas mídias YouTube e Facebook. Muito boa noite a todos. É com prazer que mais uma vez iniciamos o Evangelho semanal. Evangelho esse de tamanha importância para as nossas vidas. Então, já iniciando, passando para vocês começar a se preparar, o capítulo de hoje a ser estudado do Evangelho segundo o Espiritismo será o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a vida futura. O Evangelho, como todos sabem, nós fazemos todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. E, como sempre, a gente gosta de dar um breve relato para aqueles que, pela primeira vez, estão nos acompanhando. O roteiro do Evangelho, para aqueles que estão iniciando e que querem tomar conhecimento dele, ele se encontra na página da Fraternal. Então, ali você tem todas as instruções e tem toda a orientação de como seguir e como realizar esse Evangelho dentro do seu lar. Nós recomendamos sempre o uso do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o livro que é a base para a nossa doutrina espírita, que nós seguimos as instruções de nosso Mestre Jesus. Caso você não o tenha, não conseguiu ainda adquiri-lo, porque talvez esteja iniciando agora, você pode também utilizar um livro edificante, um livro que seja da doutrina, um livro que possa te conectar, ou pelo menos que possa te desconectar com aquilo que está com o seu mundo ao redor, para a gente possa assim ter um equilíbrio e poder estar aberto às orientações, às instruções e às melhores vibrações desses irmãos que sempre estão presentes conosco na realização do Evangelho. Recomendamos também a utilização da água. Você possa colocar um copo de água, um jarro de água sobre a mesa. Lógico, dependendo de quantas pessoas estiverem junto realizando o Evangelho com vocês, para que essa água possa ser fluidificada durante o Evangelho. Nossos amigos, nossos irmãos espirituais, com certeza, eles estarão preparando esta água, que ao final do Evangelho você poderá ingeri-la para poder ter os benefícios que lhes sejam úteis, seja ele físico, seja ele espiritual, de equilíbrio, de paz. Então, para aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, o texto do Evangelho de hoje, ele está na sequência logo abaixo. Então, repetindo para vocês, hoje o Evangelho será, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Um mês de extrema importância para nós, né? O mês de Kardec. Hoje comemora-se Nossa Senhora Aparecida. Então, que as melhores vibrações possam estar presentes aqui conosco e com vocês também. Hoje quem conduz o Evangelho sou eu, meu nome é Ricardo. A prece inicial será feita pela Kátia. A leitura será feita pela Mara, vibrações pelo Daniel e a prece final pelo William. Então vamos dar início ao Evangelho desta noite com a prece inicial. Então, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a Mãe Maria, aquele nosso amigo espiritual que nos acompanha, às vezes, possivelmente até mais que um. Seguramente eles nos acompanham desde o início dessa nossa jornada terrena, nos intuindo no bom caminho, no caminho do bem, do amor. Vamos agradecer a todos eles e nos conectar a eles. Agradecer por nos acompanharem, por seguramente estar conosco nesse momento, nesse princípio aqui do nosso Evangelho. E pedir a eles que sempre
nos permitam ver o melhor, tirar o melhor ensinamento, buscar o melhor caminho, e que hoje, no que vai ser lido, no que vai ser comentado aqui, possamos tirar a melhor lição. Com a prece de Francisco de Assis, pedimos licença para dar início a esse Evangelho. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. A vida futura. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João capítulo 18, versículo 33 a 37. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham ingênuos. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros, no início desta obra, porque deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente a um povo ignorante, de pastores, que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória, e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou lhes dar os esclarecimentos completos, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar.
Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas, e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé, ou simples hipótese. É uma realidade material, provocada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Mais uma vez, o Evangelho nos traz o ensinamento, e eu acho que no caso aqui, uma das coisas, principais pontos para serem discutidos e serem comentados é o amor que Jesus tem por nós. Porque, como ele diz, ele veio para cá só. Ele não trouxe ninguém com ele. Ele não trouxe nenhuma equipe, ele não teve nenhum apoio. Ele simplesmente veio com o único intuito de nos trazer a verdade de que existe algo mais do que aquilo que nós vivemos. E que esse não é o nosso final, não é o nosso único mundo. Existe sim uma vida futura. E é lógico que naquela época seria impossível que ele pudesse dar detalhes. E hoje nós temos tantos detalhes, nós temos tantas instruções já que nos foram passadas pela doutrina e por esses irmãos abnegados que estão a serviço do Cristo. E mesmo assim, muitas vezes relutamos em aceitar ou acreditar. E já passou tanto tempo. Mas daí a necessidade sempre da leitura, da necessidade do aprendizado. Jesus nos mostra sempre o caminho e nos mostrou desde o primeiro dia que aqui pisou, que chegou aqui. Ele sempre está nos passando a orientação do que é correto, aquilo que o Pai espera de nós, como devemos ser como filhos de Deus. E Ele é o nosso modelo. Se nós buscamos a felicidade, se nós buscamos a evolução, o nosso bem-estar, Ele nos traz esse caminho para seguir. E daí, depender só de cada um de nós. A doutrina, ela nos explica, nos orienta, cada passagem que Jesus esteve conosco. Basta que cada um faça a sua reflexão. Porque é da nossa mudança individual. Porque aqui nós estamos vivendo, sim, num grupo de pessoas, nós estamos vivendo com os nossos familiares, com os nossos amigos, mas nada nos garante que todos seguirão conosco. Então, nós temos que pensar, sim, em nós mesmos. Fazer sim por este grupo, fazer sim por todos aqueles que estão ao nosso redor. O que nós pudermos fazer de bem para que todos busquem essa evolução, busquem esse entendimento de crer, de acreditar, de ter a fé de que existe sim um mundo muito melhor. Um mundo onde que a gente pode ser feliz plenamente, se nós pudermos fazer algo para aqueles que estão ao nosso redor, ótimo. Mas
que jamais deixemos de fazer por nós mesmos. Esse é o compromisso que nós assumimos com o nosso Pai. E aí eu abro para a mesa. O título do capítulo, né, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele pode ser complementado com sendo a apresentação que Jesus nos faz do mundo espiritual. Porque ele afirma que o reino dele não é, naquele momento, aquele ambiente em que ele se encontrava, e que ele veio apenas dar um testemunho da verdade. Então aí a gente se recorda, eu vi em algum lugar, em algum momento, em que as pessoas se referem a Jesus como sendo o Salvador, que ele nos salvou. Mas, na verdade, ele veio nos mostrar o caminho da salvação. E o caminho da salvação são os ensinamentos que ele nos deixou. E aí vem aquela afirmação que ele fez, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu acho que temos que ter a certeza de que o que vivemos nesse plano, né, no plano material, é só momentâneo e que depende do que semearmos nesse plano, nessa vivência terrena que estamos tendo, o que iremos colher futuramente na vida espiritual, para a qual nós seguiremos. Até anotei uma frase que eu li em algum lugar também, em que Jesus diz assim, que nos espera para sermos felizes junto a Ele. É só isso que eu comento. Eu acho que aqui cabe a nós também fazer uma reflexão. E eu, fazendo a leitura do texto, eu coloco essa reflexão, né? Por qual razão uma única existência me faria aprender tudo e por qual razão de ser bom? Se eu não pensar em vida futura, fica um pouco vazio, não faz sentido. Eu acho que já começa por aí, não tem sentido. O eu ser bom, eu já entendo que o que eu quero de bom para mim, então eu posso fazer para o outro. Mas por qual propósito fazer o bem ao outro? Por qual razão fazer o bem para o outro? Aí entra essa tão falada, que a gente tanto fala aqui no Evangelho, da evolução. Tudo progride, tudo caminha. A gente vê a tecnologia progredindo, a gente vê em vários ramos da tecnologia como evolui. E por que nós não iríamos evoluir? E é o que Jesus está falando. Ele veio falar da vida futura. Então não pense que essa passagem, como diz aqui no texto, os judeus tinham a ideia muito imprecisa. Então eles acreditavam no quê? Que era recompensado pelos bens terrenos, muito pequeno. Jesus não adiantava falar naquele momento para eles sobre essa vida futura, de um progresso, de que ser bom, não como retribuição, mas como para si mesmo, ia caminhar num sentido de progressão. Ia evoluir, ia ser melhor, ia para mundos melhores, onde não havia essa necessidade de punição, de condenação, de ser feliz, de entender a felicidade plena. Porque aqui, quer queira, quer não, nós não temos essa felicidade plena. Temos momentos felizes e temos momentos tristes, mas temos que fazer disso o equilíbrio que o Evangelho nos ensinando. Então a reflexão que fica é essa. A gente já tem essa capacidade. Qual razão uma só existência faria? Fica vago, né? E é aquele questionamento, por que estou nessa família, por qual razão? Então isso tudo nos faz refletir acerca dessa vida futura, que ela existe e nos espera, mas depende pelo qual caminho nós vamos traçar para chegar nela. É isso que Jesus está falando, essa reflexão que eu faço. Boa noite. O texto me remete realmente há 2000 anos, né? A gente, estudando um pouco a história cristã, e aqui no texto a gente percebe que o povo judaico, há 2000 anos, não estavam preparados para receber um rei salvador. Eles estavam, como Daniel colocou, vivendo um mundo material, né? Um mundo de fraquezas, porque eles se preocupavam com a recompensa material e tudo, a relação de amor era diferente. Com a vinda de Cristo, as coisas mudaram
ele trouxe a mensagem eterna, a mensagem de Deus, né? Tentando explicar de maneira às vezes difícil, mas colocando para as pessoas que a grande alegria, a felicidade realmente não está nesse mundo. Que a gente tem a possibilidade de evoluir, de crescer, amando uns aos outros, para conseguir atingir a santidade tão desejada. E como o Ricardo colocou no início, eu acho que a grande tarefa é a gente praticar o amor, coisa que até hoje está difícil. Eu imagino hoje o Cristo entre nós. Acho que quanta decepção ele teria. Se ele batesse a nossa porta, talvez a gente renegasse. A gente precisa se preparar melhor, estudar mais, abrir nosso coração, para poder respeitar as pessoas como irmãos e poder evoluir. Essa é o entendimento que eu tenho do texto. Existe uma certa dificuldade em entendermos a vida futura. Até para nós espíritas, que muitas vezes estudamos, lemos, falamos, ouvimos, causa essa dificuldade desse entendimento. Há necessidade da nossa melhoria, como todos já falaram. A vida futura vai depender de nós. A vida futura feliz, o chegar nessa vida futura, nesse reino de Deus, vai depender de nós. Nós vamos ser devagar ou vamos ser rápidos. Depende da nossa prática de amor, nossa prática no bem, o que fazemos para sermos moralmente um pouquinho melhores quando chegamos. Mas a vida futura também traz um lenitivo muito importante, esse conhecimento da vida futura, o que o Consolador Prometido nos trouxe com o Espiritismo, é a consciência de que nós não vivemos só essa existência, e que muitas vezes nós estamos passando por problemas, mas isso vai passar um dia. E que também as pessoas que já nos antecederam na morte, no desencarne, nós vamos encontrá-las uma hora. Então, esse Consolador Prometido, essa consciência de vida futura nos traz esse lenitivo, esse conforto. E muitas vezes até nós espíritas temos dificuldade. Nós falamos, como eu disse, nós pensamos, nós ouvimos, nós palestramos, estudamos, mas na hora que o problema chega, nós não usamos desse conforto. Então, que possamos nos aprofundar na nossa fé, não só no nosso estudo, que é muito importante, mas a nossa fé de que a vida não é só essa. O problema que eu estou passando agora não é só esse, não vai ser para sempre, porque eu só vou viver essa vida. Ele vai parar uma hora. Depende de mim, depende da minha resignação, depende da minha melhoria. É um problema que eu preciso passar para que eu evolua. E que lá na frente tem algo melhor me esperando. Então que possamos nos aprofundar nisso. Deixar essa dificuldade de lado e sentir esse conforto que o Espiritismo nos traz. É aquela questão, né? Tudo na vida passa, né? E esta também passará. Cabe a nós nos prepararmos para nossa próxima etapa. E quem sabe a nossa próxima etapa nós estejamos mais perto dessa vida futura tão feliz e tão desejada por todos nós. Então nós vamos para as nossas vibrações. Nesse momento, feche seus olhos, mantenha-se com o pensamento elevado em Jesus, em Deus nosso Pai, a Mãe Maria que nos conforta e nos consola como filhos e filhas. Inicialmente agradecemos, o que sempre devemos fazer,
por tanta bondade, por tanta generosidade, ainda que no nosso desconhecimento, na nossa ignorância, praguejemos ou então reclamemos da situação, mas devemos agradecer, porque muitos outros livramentos Deus já nos concedeu. Aquilo que nos é oculto, aquilo que nós não tomamos conhecimento, não é mero acaso. É uma preservação divina para que não hajamos de maneira errada em muitas das situações. Então devemos agradecer por tudo. Devemos agradecer a Deus o momento em que nos encontramos, quem somos, com quem estamos, e fazer deste momento a nossa reflexão, que além do agradecimento, além do pedido, é louvar a Deus por todas essas situações pelas quais passamos e pelas quais deixamos de passar também por merecimento, pelo esse esforço, ainda que mínimo que façamos, mas é um esforço reconhecido pela divindade. E então, diante desse louvor, diante desse agradecimento, como meras criaturas diante de seu Criador, nós pedimos a Deus, nosso Pai, a sua proteção. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, a sua bênção, que recai em cada um de nós. Aqueles que nos ouvem através das mídias sociais, pela qual a rádio navega, chegue a nossa mensagem de amor e de sintonia do bem, com empatia, pedindo por cada um, pela intercessão de Mãe Maria, que recorra a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, para confortar corações aflitos de mães e pais por conta de seus filhos, para que socorram os enfermos que estão em hospitais ou numa cama, mas que o momento da agonia, por muitas das vezes que entendamos maléfico, é necessário, pois ainda assim jamais estaremos desamparados nesse momento de tanta dor. E que o amparo divino chegue a cada um deles, da mesma forma que chega naquele lar onde o distúrbio se encontra, onde a discórdia se faz presente, mas que a luz divina ali possa perseverar, que a luz divina ali possa adentrar por uma pequena fresta de amor que exista e ali prospere a paz, a luz, a serenidade e principalmente o discernimento para que seja mudado esse pensamento de discórdia, de briga e que reverta aos poucos em amor e serenidade. Nos lares onde falta muita coisa, nos lares onde falta o alimento necessário para a matéria, que Deus abençoe, que Jesus ilumine esses lares e conceda àqueles que necessitam o trabalho, o justo trabalho, onde muitos ainda encontram-se sem a ocupação necessária. Mas que aos olhos de Deus nada escapa, e nesse momento de fé, unidos pelo pensamento, como o Mestre nos ensinou, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, nessa certeza de que nossas preces a Ele chega. Nós agradecemos por tudo isso. E pela espiritualidade amiga, pelos mentores de cada um de nós, pelos anjos da guarda, o nome pouco importa. Importa a nossa fé professada. Importa o carinho que tenhamos com eles, pois deles sempre receberemos o carinho eterno, o amor de Jesus. E assim vamos caminhando, pedindo a Deus que nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja. Mais uma vez, agradecer ao nosso Senhor Jesus, a toda a equipe do Evangelho, por essa grande oportunidade de estarmos reunidos aqui com alegria,
todos de coração aberto, de mente aberta, para esses ensinamentos, para esses estudos tão importantes na nossa vida. Vamos pedir a nosso mestre que essa mensagem chegue à casa de muitas pessoas que estão precisando de mensagens de carinho, de conforto, que nós possamos praticar o amor para que possamos, pouco a pouco, atingir o nosso objetivo, que é esses reinos do nosso Mestre. E com a oração que Ele nos deixou, encerramos mais um Evangelho no lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso Evangelho semanal, agradecendo a todos que estiveram conosco e pedindo, como sempre, que possam compartilhar as nossas matérias, que possam adentrar a nossa página, ver os nossos conteúdos e, principalmente, compartilhem este momento com todos aqueles que vocês conhecem. Que possamos formar uma grande corrente, uma corrente de amor. Com certeza, você compartilhando com as pessoas conhecidas esse momento, para que eles possam também estar conosco, para que eles possam também usufruir desses ensinamentos, de todas essas vibrações que são geradas. Com certeza, nosso Mestre amado Jesus terá sua tarefa mais facilitada, porque nós estaremos formando esse exército em prol do bem, em prol do amor. Compartilhem conosco, participem das nossas matérias, deixem seus comentários, tem o WhatsApp da Fraternal que vocês podem se comunicar com a nossa equipe. Olhem as matérias que nós temos, a TV, vocês que nos acompanham pelo YouTube, façam conosco esse papel da divulgação dos ensinamentos do nosso Mestre. Agradecemos a todos que estiveram conosco e até a próxima, se Deus quiser. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.